com alguma dor física, emocional? Sim, nas costas, aqui assim, né? A dor física você melhorou? Já está sentindo melhor? Não tô sentindo não. Não tá sentindo mais, já foi tratada, né, pelos espíritos. Fala meus amigos, minhas amigas, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita e hoje nós vamos falar aqui sobre a suposta psicografia da Marília Mendonça. Essa carta que foi divulgada há poucos dias e que está rodando a internet. Todos nós sabemos que ela desencarnou no acidente aéreo no dia 5 de novembro, aqui no estado de Minas Gerais, na cidade de Caratinga, e nós sabemos também que foi um desencarne coletivo, porque além dela, desencarnaram também nesse acidente o produtor-geral Henrique Ribeiro, o assessor Abiciele Silveira Dias Filho, o piloto do avião Geraldo Martins de Medeiros Júnior e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana. Daqui a um tempo, daqui a uns dias, eu vou trazer aqui para o canal um vídeo falando só sobre desencarne coletivo, porque que esse tipo de desencarne acontece, enfim. Mas quando aconteceu o acidente, pessoal, até pensei em gravar um vídeo falando, né, sobre o ocorrido, trazendo as explicações da doutrina espírita em relação àquilo que aconteceu. Porém, eu vi que muitos canais que falam sobre espiritismo já tinham feito alguns vídeos sobre isso. Então eu decidi não fazer o vídeo, porque poderia parecer que eu estava, ou que eu poderia estar usando a dor de tanta gente para conseguir visualizações. Não que eu esteja dizendo que os canais espíritas que fizeram, eles tinham essa intenção, não é isso, mas como já tinham muitos canais fazendo esse vídeo falando sobre o acidente da Marília Mendonça, então eu decidi não fazer. Mas hoje sim, eu quero falar com vocês sobre essa psicografia, essa carta que está rodando a internet. E eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou ler então essa psicografia, essa carta aqui para vocês na íntegra e depois que eu ler, eu vou fazer então algumas considerações que me fazem crer que essa carta não é da Marília Mendonça. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, porque assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Tenham piedade do povo de Caratinga, não levantem gruta e nem torne o riacho com eventuais águas santa, pois sou uma mero mortal como todos. Não, não e não, direi eu, mas com aceitação sempre aos desígnios de Deus Pai, nosso Senhor. Quero que não encontrem um culpado, pois vi daqui do pós-vida o desenho que foi escrito de cada um naquele dia fatídico. Vi o despedir, o abraçar, o sorrir e o brincar. Vi as promessas de mandar um alô, trazer um autógrafo e até um souvenir das pedras de Minas. Não, não é não. Vi o desprender da essência de cada um após o pânico da queda e Henrique subia a sorrir, olhando para mim. Não havia sofrimento. Eu fiquei na pedra ao lado da aeronave e junto ao ribeiro e os murmúrios das corredeiras se misturavam aos murmúrios de harpas angelicais a me chamar. Confesso que não queria me desprender de minhas coisas terrenas. Pobre Geraldo, me parece que sentiu algo ao prender a cabeça sobre o tronco. Tudo foi tão rápido e o que se ouviu nos momentos seguintes foram rezas de frases curtas. Meu Deus, Maria nos proteja. Quero deixar meu pedido para as coisas que se seguirão, pois guerras judiciais se levantarão, mas que a justiça preze pelos direitos dos meus parceiros e a balança pese na medida certa em eventuais divisões. Que meu anjo Leozinho tenha a guarida por toda a vida, que eu não acompanharei em matéria, mas serei presente na essência. Em se tratando da espiritualidade, não discutam o que não compreendem ainda a respeito da vida e da morte, pois só se sabe o que há por detrás de uma alta colina subindo a colina. Não coloquem tempo naquilo que o Deus do tempo e espaço criou. Não, não é não. Que meus braços de essência sejam elásticos e longos para abraçar todos os meus fãs. Partiremos agora em silêncio, pois o que reina aqui nessa dimensão é o absoluto silêncio ao som de harpas.
Me tenham na alegria e na felicidade em que parti, apesar de estar reflexiva e absorta antes da fatalidade. Abraços maternos, mamãe, e gratidão por me conceder a vida. Que Cristo conforte Cristianópolis. Marília Dias Mendonça. Bom, pessoal, a psicografia foi realizada 3 dias após o desencarne da Marília Mendonça. Ela foi realizada pelo vidente Walter Arauto. Aqui no Twitter, ele se define como vidente com a capacidade de ler as notícias futuras. Poeta, escritor sensitivo, criador do grupo Oráculo do Arauto e Central de Profecias. Pois é, pessoal. Eu não acredito que essa carta seja da Marília Mendonça. Eu estou dizendo que o rapaz está mentindo, que ele produziu essa carta com a intenção de mentir? Eu não posso fazer isso porque eu não sei. E mesmo se eu soubesse ou se eu o conhecesse, quem sou eu para fazer algum juízo de caráter de alguém? Então eu não estou dizendo isso. Mas, através do pouco conhecimento que eu tenho da doutrina espírita, mas são alguns anos de pesquisa, de estudo, além da experiência que eu tenho no trabalho mediúnico, tudo me leva a crer que essa psicografia não é da Marília Mendonça. Porque veja bem, quando a pessoa desencarna, ela pode ir para 3 lugares, pode acontecer 3 situações com ela. Ela pode ser atraída para o umbral, se ela não buscou a reforma íntima enquanto estava reencarnada. Ela pode permanecer aqui na crosta da Terra, se era uma pessoa muito apegada à matéria, a tudo que tem relação à matéria, ou ela pode ser socorrida de imediato junto a um posto de socorro ou a uma colônia espiritual. Então, se a Marília Mendonça ela foi atraída para o umbral, ela estaria sofrendo muito e ela não teria condições, então, de, em apenas 3 dias, escrever uma carta com tamanha lucidez. Se ela permaneceu aqui, na crosta terrestre, ela também estava sofrendo, está sofrendo muito. Se ela permaneceu, não estou falando que ela está aqui. Então, 3 dias não teria como ela escrever uma carta tão lúcida assim. E se ela foi resgatada, ela foi levada então a um hospital no plano espiritual. E nesse hospital, ela estava passando por tratamento 3 dias após o desencarne. Porque, veja bem, quando nós desencarnamos, por exemplo, nós desencarnamos por conta de um acidente, o nosso corpo físico vai sofrer todos aqueles traumas que vai fazer com que ele morra. Mas o nosso perispírito, que é um corpo fluídico que está entre o espírito e o corpo físico, ele leva essas impressões desses traumas. Então, quando nós desencarnamos por um acidente, nós precisamos passar por um tratamento no plano espiritual. A gente precisa ficar internado, como se a gente ficasse internado em um hospital aqui na Terra. Óbvio que lá são outros tipos de tratamento. Então, em 3 dias, não seria possível a Marília Mendonça escrever uma carta tão lúcida como essa. E, além disso, nós precisamos levar outro ponto em consideração. Quando nós desencarnamos, nós passamos por uma desordem mental, uma confusão mental logo após o desencarne. Isso acontece com todo mundo. Quanto tempo que demora então essa desordem psíquica mental? Pode demorar alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos, algumas décadas, em alguns casos alguns séculos e até alguns milênios. Já foi relatado isso na literatura espírita. Então, o que acontece? 3 dias seria pouco tempo para Marília Mendonça conseguir se refazer psiquicamente para escrever uma carta tão lúcida como essa. Quanto mais elevado o espírito é, menos tempo ele demora para sair dessa confusão psíquica, dessa confusão mental. Não é que estou dizendo que a Marília Mendonça não seja um espírito evoluído, não é isso. Mas quando nós falamos de espíritos evoluídos, nós estamos falando de Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, enfim. Mas a Marília Mendonça, então, com 3 dias, ela não teria condições de escrever uma carta como essa. E além disso, pessoal, o que aconteceu com a Marília Mendonça é o seguinte: ela foi resgatada após o desencarne. Tudo que a gente ouve sobre ela são só coisas boas. São as pessoas falando da pessoa boa que ela foi enquanto reencarnada, né? Nós sabemos que ela praticava caridade. E o que é caridade? Caridade é o amor ao próximo. Você pode ser uma pessoa caridosa quando você fica em silêncio, quando você não tem nada de bom a dizer, ou quando você
diz uma palavra amiga, algo que vai ser produtivo, quando você ora para alguém, quando você realiza um trabalho edificante em prol de outras pessoas, ou quando você ajuda financeiramente, materialmente outra pessoa. E nós sabemos que a Marília Mendonça ganhou muito dinheiro, fruto do trabalho honesto dela e do enorme talento que ela tem. Então nós sabemos que ela ajudava muitas instituições com esse dinheiro. Então a Marília Mendonça era uma pessoa bacana, uma pessoa do bem. Ela foi resgatada e foi levada até um hospital no plano espiritual para ela se refazer então de todos esses traumas do acidente. E importante a gente entender que ela permaneceu alguns dias adormecida. Por quê? O desencarne dela causou tanta comoção no país inteiro que, pensa bem, a Marília Mendonça acabou de desencarnar, passando ali por aquela confusão mental que todo mundo passa e ainda recebendo todos aqueles lamentos, aqueles pensamentos tristes, de tristeza, né, dos fãs que ficaram completamente consternados com aquele acidente, enfim. Isso iria mergulhar ela mais fundo ainda nessa confusão mental, iria atrasar muito a recuperação dela. Então a Marília Mendonça permaneceu dormindo por alguns dias. Isso acontece com muitos de nós. Não precisa ser uma pessoa famosa. Às vezes a espiritualidade faz com que a pessoa, ao desencarnar, ela durma para que ela não fique recebendo também todos esses lamentos dos familiares, amigos, enfim. Então 3 dias era muito pouco tempo para Marília Mendonça escrever uma carta tão lúcida como aquela. Mas o que aconteceu? O vidente Walter Arauto, ele estava mentindo? Ele está mentindo? Eu não posso dizer para você que estava. Pode ter sido algum outro espírito que se passou por ela, pode ser um processo anímico dele, ele achando que estava realmente psicografando uma carta dela e não era. Enfim, há muitas possibilidades, mas eu acredito que essa carta não seja dela. Tenho quase certeza que não é. Mas o importante é que a gente mantenha as nossas orações em favor dela, em favor das outras 4 pessoas que desencarnaram junto com ela. Marília Mendonça, que foi uma cantora importantíssima para a música brasileira, um talento incrível. Óbvio que a música sertaneja sempre teve as mulheres, né, representantes mulheres que sempre foram muito importantes, mas eu acredito que com a Marília Mendonça essa importância da mulher na música sertaneja dobrou, triplicou, enfim. Uma pessoa que reencarnou com um talento muito grande. Esse talento fez com que ela ficasse conhecida no país inteiro e o desencarne dela, obviamente, que iria trazer muita comoção a tantas pessoas. Eu recebi muitas mensagens dos inscritos aqui do canal e alguns comentários em outros vídeos que não tinham nada a ver com esse desencarne dela, as pessoas perguntando sobre esse desencarne, por que acontece, algumas pessoas dizendo que nem a conheciam, mas que estavam extremamente tristes com aquilo que aconteceu. Então nós precisamos manter as nossas orações por ela, pelas outras 4 pessoas que desencarnaram e torcendo sempre para que ela se restabeleça, se readapte a essa volta dela ao plano espiritual. E eu deixo aqui o meu carinho com os familiares dela, com o filho, com os amigos, com todo mundo da música sertaneja e com vocês, fãs da Marília Mendonça, e que a gente possa entender que nada é por acaso, não há injustiças por parte do nosso Criador, tudo aquilo tinha que ter acontecido, tudo obedeceu a uma programação feita por ela mesma, pela Marília Mendonça e pelas outras 4 pessoas que desencarnaram junto com ela, uma programação que foi realizada antes do reencarne deles, né? Antes deles reencarnarem, porque era importante eles passarem por aquilo, eles tinham que passar por aquilo. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere se você está inscrito aqui no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.